pessoas que acompanham o canal DRM, o canal dos livros apócrifos. É um prazer estar com todos vocês aqui. Meu nome é Denilson e mais um dia nós vamos conversar com todos vocês, bater um papo com vocês. Então, eu estou comentando um pouco, hoje à noite vamos falar mais um pouquinho sobre toda essa situação de guerra. Na nossa live hoje à noite nós vamos falar um pouco sobre o transhumanismo, que é muito importante vocês saberem, acompanhar o que vai acontecer daqui para frente. E isso está muito ligado à guerra também, tá, pessoal? A esse confronto entre a Ucrânia, a Rússia e o mundo. E também nós vamos comentar, né? Então, às 19 horas, a partir das 19 horas, entre 19 horas e 19h30 ou 8 horas da noite, nesses três horários, mas a partir das 19 horas, você já pode sintonizar aqui no canal, que nós estaremos fazendo a nossa live que a gente faz todas as segundas, quarta e sexta, né? Quem acompanha o canal sabe que nós temos esse encontro marcado ao vivo com todos vocês. Bom, hoje o que eu vou falar com todos vocês é um assunto que todo mundo se pergunta, todo mundo comenta, e nós vamos também falar sobre ele, né? E aí, pessoal, Jesus, ele teve mulher? Ele foi casado com Maria Madalena? O que vocês acham? Vocês acham que o Salvador da humanidade foi casado com Maria Madalena? Bom, na minha concepção, eu acho que não. Agora eu não vou falar para você o que eu acho, não. Eu vou ler para você esse PDF aqui, ó. Vocês podem pesquisar aí, Papiro P52. Ele é fragmento do livro de São João, tá? É um papiro que ele foi encontrado há pouco tempo. Ele estava escrito em grego, tá, pessoal? Vou ler para vocês aí. Ele estava escrito em grego e dá toda a conotação e dá todas as evidências de que, não fortemente, de que o Jesus teve mulher, teve uma esposa. Jesus teve uma esposa. O que isso tem, na minha concepção, o que isso tem de mais? Não tem nada de mais, né? Mas há uma briga com as pessoas, né? Mas ele não poderia ter casado, ele era Deus, tal. Na minha concepção, daqui a pouco eu vou falar, então o Salvador, então tá assim. Inclusive tem um filme que passa, não sei se o nome é Santo Grau, depois vocês pesquisem aí, que fala que Jesus teve uma filha, e essa filha ela foi escondida pela Igreja Católica. Ela foi, o Santo Grau, na verdade, era a filha de Jesus com a Maria Madalena. O Jesus teve uma filha, então isso denota que Jesus teria uma linhagem na terra ainda, né? Teria filhos na terra. Como o nome do nosso Salvador não é Jesus, o nome do Salvador é Yahushua, ó. O nome do Salvador é Yahushua. Yahushua não tem nada a ver com Jesus, ó. Yahushua, tá vendo aqui, Yahushua? Essa Bíblia é uma Bíblia judaica, ó, a Bíblia Dalit, a Bíblia judaica. O nome do Salvador da humanidade se chama Yahushua, tá vendo? Yahushua. Como o nosso Salvador não é Jesus, nós não temos nada a ver com Jesus. Como Jesus é um personagem, é um fantoche, é um ser criado fictício pela Igreja de Roma ou pelo Constantino. Na verdade, o Constantino criou o mitraísmo, o pai do mitraísmo, né? Que também era um deus que era adorado, né? Era um deus. E todos nós que estamos aqui acompanhando, sabemos que esse nome Jesus, ele não é um nome verdadeiro. Ele não é um nome verdadeiro porque nós temos vários indícios de que o nome Jesus não é verdadeiro. Primeiro que, na tradução do hebraico para o latim, né, o hebraico para o latim não se traduz de hebraico para o português, é de hebraico para o latim. A nossa língua ela não existe. E na tradução do hebraico para o português, a palavra Iê significa bode. Iê significa bode. Então, Iesu quer dizer bode. Então, eu não adoraria bode. Eu não adoraria um bode. Quem é o bode descrito na Bíblia? Hein? Quem vai pôr as ovelhas de um lado, os cordeiros de um lado e o bode do outro lado? Quem é que vai colocar? O Criador. Bode quer dizer o mal. Bode é do mal. Bode é a encarnação
do Samael, do Lúcifer, da estrela da manhã, do Gadriel. Esse é o bode que as pessoas, o tal doente, que as pessoas falam que é o mal. Logo, o nome Jesus, ele carrega toda essa derivante. E a letra J, Denilson? A letra J foi Patrice Ramos, né, que descobriu essa letra J já em quase 1600, 1500 alguma coisa. Ele descobriu a letra J. Então, quando Constantino criou a figura do Jesus, que a Bíblia veio para cá traduzida, a Bíblia já teve mais de 100 traduções, pessoal. Ela foi criada, ela foi colocada, foi um trabalho psicológico de colocar na cabeça das pessoas que ela é sagrada. A palavra não é Bíblia que pega na cabeça das pessoas, é a palavra sagrada. Sagrada quer dizer uma coisa que não pode ser mexida, ela veio de Deus para o ser humano. Por isso, quando você bota Bíblia, né, você substitui a palavra papiro ou a palavra manuscrito. Quando você coloca essa palavra aqui, gente, esse trabalho é muito forte, pessoal. Esse trabalho na mente das pessoas, tá vendo? Bíblia, ó, Bíblia. Essa palavra, a Bíblia ou Bíblia, ela vem acompanhada da palavra sagrado. Aqui nem tem, já está até apagado. Mas a Bíblia quer dizer sagrado. E sagrado, o trabalho de primeiro foi trabalhado, não foi a Bíblia, foi a palavra sagrado. A palavra sagrado é separado, é santo, é imaculado. Ninguém pode mexer. Então todos falam, mas ninguém pode mexer na Bíblia. Como é que não pode mexer na Bíblia? Eu estou mexendo na Bíblia aqui. Eu estou mexendo na Bíblia. Você vê como é que a nossa língua é complexa, né? A palavra mexer, ela tem dois significados. Um é mexer e o outro é mexer dentro dos textos. É reescrever ela. Como ela é uma cópia, é isso que eu quero que as pessoas entendam. A Bíblia é uma cópia e essa cópia foi mexida por mais de 100 pessoas em várias vezes. Ou seja, quando existem os concílios da Igreja Romana, a Igreja Católica, o que eles não acham legal aqui nessa Bíblia, eles tiram daqui. Para tu ver que ela é mexível. Aí, todo esse livro aqui, tá vendo esse livro todinho aqui, tá vendo? Foi tirado de dentro daqui, ó. Logo, isso aqui é um apócrifo. E isso aqui também é um apócrifo. Isso aqui que eu falo nas igrejas, ó, é livro apócrifo. A Bíblia é apócrifa. Os manuscritos, não. Os pergaminhos não, porque eles não tem como adulterar eles, gente. Já foi escrito há muito tempo e a elite religiosa que comprou no Cairo, lá no Egito, no Mar Morto, nas cavernas de Qumran, que encontrou os manuscritos, que agora esse é o mais recente, o papiro P52, ele está aí, né? E nesse papiro, é isso que eu quero falar, esse papiro fala de uma existência de um casamento entre Jesus e de um filho que possivelmente o Jesus tinha. E que a gente vai falar para você que daqui a pouquinho eu falo o meu parecer. Você quer saber o meu parecer mesmo? O que eu acho? O que eu penso? Eu tenho o meu parecer. E a gente tem que desconstruir da cabeça das pessoas não a fé no Criador, a fé no Altíssimo. A gente tem que desconstruir a crença fanática na Bíblia. Porque a Bíblia ela é um livro de história inspirado pelo Criador. Ou seja, os contos da verdade estão aqui dentro. Eles não tiram... o mal, gente, essa é a maldição do mal. A maldição do mal e da mentira, que a mentira ela precisa da verdade, pessoal. A mentira, para a mentira existir, ela tem necessidade da verdade. A mentira precisa da verdade. Como assim, Denilson? A mentira precisa da verdade. Veja bem, as palavras que estão escritas aqui é a verdade. A história é verdadeira, mas a história é verdadeira, mas o conteúdo que eles colocaram depois dentro da história, aí que entra a mentira. A mentira ela vai entrar bem sutil em cima da verdade. Me dá um exemplo, Denilson, de história que precisou se contar uma mentira, mas que, na verdade, era uma verdade, mas que se contou uma mentira. Existem vários relatos, pessoal. Vamos supor que o ladrão é pego
ele é pego furtando, a gente não vai dizer roubando, furtando alimentos no mercado. Qual a história desses alimentos no mercado? Ele vai chegar, quando ele for, se ele for preso, se ele for detido, preso, detido para levar para a averiguação na delegacia. Eu estou falando uma coisa da minha área. Por exemplo, ó, ele foi pego furtando comida, vamos supor, leite. Ele alega lá, na hora da cariação, ele alega assim, ó, realmente eu estava furtando, então ele está dizendo uma verdade. Ele estava furtando, ele foi lá, alegou. E esse leite que eu estou furtando era para o meu filho, que eu não tenho dinheiro para comprar esse leite. Então, há uma verdade nessa história aí. Há uma verdade, ele estava desempregado, ele vai contar, eu estou desempregado, estou necessitado, não tenho condição, eu vou pegar esse leite para poder alimentar os meus filhos. Então, ele pode realmente estar passando por isso. Mas ele pode ser um viciado, ele pode ser um dependente químico. E aí ele vai unir o útil ao agradável. Ele pegou a verdade, que era o filho que estava passando fome, mas ele foi lá furtar porque ele tem que alimentar o vício dele. E a desculpa dele, o álibi dele é que o filho, e ele está desempregado. Está entendendo o meu ponto de vista? Então é assim que a mentira e a verdade caminham lado a lado, gente. E aí você tem que ter discernimento para saber o que é verdade e o que é mentira. A história do Salvador da humanidade, ela é verdadeira. Mas o que é mentira nessa história toda? Aí você vai ter que fazer uma análise. Você vai ter que olhar os fatos e ver os fatos. Então, a igreja de Roma, os romanos, né, em si, não é a igreja de Roma, que a igreja de Roma se aliou à política de Roma. Ela teve que se abraçar à política de Roma. E aí o que aconteceu? O que aconteceu nesse meio termo aí? O Constantino, que era um general de guerra, viu que ele não tinha um poder bélico ou uma arma que ele pudesse dominar o mundo. Ele até tentou dominar o mundo. O Império Romano foi um império muito grande no mundo, pessoal, como o Império Grego, como o Império de Gengis Khan, como o da Mongólia, como foi o Império do Egito, né? Como foi o Império, gente, da Babilônia. Então, todos os impérios teve um apogeu, teve um ápice, e depois ele declinou, ele começou a cair. Esse império começou a cair, isso é estudado pelas universidades, estudado por todas as pessoas. Tudo que sobe, tu já viu que a montanha russa, ela sobe, tudo que sobe desce. Não existe na Terra um governo poderoso a não ser um governo, que é o governo do Salvador da humanidade. E Constantino leu sobre essa história. Ele aprendeu sobre a história do Messias, do Yahushua. O Mashiach, gente, é um termo político, é um nome que a gente usa muito, que o sistema religioso usa muito. Eu sempre desmistifico esse nome Mashiach, né? O Salvador. O Mashiach é um termo que... O Mashiach, gente, quando a gente fala Mashiach, o povo hebreu, o povo judeu está aguardando, inclusive estão aguardando o Messias dele aí. O homem... Então você pode ver, estão aguardando aquele que vai salvar Israel, quando na verdade esse que vai salvar já veio, já teve aqui, já andou conosco já há muito tempo, e agora ele vai instituir o reino dele. É preciso acabar com tudo isso que está aí, com toda essa ideia de transhumanismo, de briga por interesses, por objetivo, e que hoje às 19 horas nós vamos falar sobre isso. Nós vamos comentar sobre isso, que é importante a gente saber isso, né? O motivo, vocês vão saber o real motivo de que está se brigando, né? Por que o Putin falou que ia lutar contra os Illuminati? Você já pensou nisso? Então nós vamos falar para você o motivo por que ele falou isso, né? Para você ter uma dimensão dessa ideia que o projeto já está em andamento, tá? O projeto de transhumanismo já está em andamento, já está caminhando, já em passos bem curtos, já está caminhando. Já está caminhando. E é muito forte o que nós vamos falar. É muito forte, é muito forte. Então, vocês estão entendendo, gente, o ponto de vista? Vocês estão me compreendendo? Eu estou me fazendo entender pelos senhores? E isso é que é importante. Você não adianta você não entender se eu estou falando aqui e as minhas palavras estão ecoando muito ruim para os senhores. E eu já vou falar mais um pouquinho desse papiro P52, né?
Você pode colocar assim, a esposa de Jesus, para pesquisar. A esposa de Jesus vai sair no papiro P52, que é o papiro mais recente. A gente vai ler o trecho aí agora, mas eu estou ilustrando para os senhores toda essa história quando nós viemos para a internet, há 1 ano e meio atrás. Eu que fui pastor desse sistema evangélico, eu que fui adepto, eu, minha mãe, minha família, né? Todos nós migramos para o sistema evangélico, o sistema evangélico que existe no mundo. Só que aí nós entendemos o que quer dizer evangelho. Evangelho não tem nada a ver com a escritura. Denilson, o que você está falando? Esses 4 livros da Bíblia são chamados de evangelho? Mas ali não é para ser a palavra evangelho, é para ser a palavra promessa. Eles substituíram a palavra promessa pela palavra evangelho. Então ficou o evangelho da promessa. Para ele não deixar, a verdade é a promessa. O evangelho é a história. Mas é a mentira, né? Porque evangelho não existe, gente. Nada escrito aqui dentro dos papiros chamado evangelho. Não existe. Isso é criado para a cabeça das pessoas. A mesma coisa foi criada a letra J, em 1600, para poder sacramentar esse nome Iesus, que foi o nome que Lutero, supostamente Lutero, João Calvino, Miguel Reis e Miguel Sterve, né? E Zwingli, esses 4 elementos que tinham 4 pensamentos diferentes referente às indulgências, né? Às ideias da igreja romana, que eles teoricamente lutaram, que eu acho que é o seguinte, não teve nada de luta. Na verdade, a igreja católica ela se dividiu para conquistar. Hoje, uma igreja evangélica, qualquer igreja evangélica é católica. Inclusive, uma das maiores igrejas evangélicas universal, quer dizer católica. A igreja universal, você que frequenta, a igreja universal quer dizer católico. Pode colocar aí a pesquisa. O que quer dizer universal? Mas isso tem muita coisa. Tem alguma coisa a ver se é católico, se é evangélico? Tem. Primeiro o seguinte, gente, olha só. É isso que as pessoas não entendem. Só para você ter uma noção. Lá no livro de Atos, no capítulo 7, versículo 47 e 48, está dizendo o seguinte, ó. O Altíssimo, ele não habita em templos feitos por mão de homem. Se ele, o Altíssimo, não habita, quem é que está habitando dentro desses templos, dessas igrejas? Não é o Altíssimo. Não adianta a pessoa cantar, ele não habita lá. Denilson, mas ele pode passar lá? Pode. Mas ele não habita lá, ele habita lá. Ele habita em cima das estrelas, acima das estrelas. O trono dele é o céu. E a terra é o estrado dos pés dele. Ele vai entrar no pé dele, gente. Então, essa ideia que criou-se templo, por que criou-se templo? Para que se tivesse comércio. Para que se tivesse comércio da palavra. Campanha de fé e milagre, voto de fé. Pessoa que pega um envelopezinho, né? Nunca vi isso escrito em lugar nenhum na Bíblia, que você tem que pegar um envelope e colocar dinheiro ali dentro e levar esse dinheiro para o que ele chama de altar, para fazer a obra de Deus. Olha só que uma coisa vai ligando a outra, fazer a obra de Deus. A obra de Deus, pessoal, a obra do Criador. Sabe qual é a obra do Criador? Eu sou a obra do Criador. Você que está aí me vendo, não é você é a obra do Criador, cara. A parede aqui, a parede é a obra do Criador? Não, a parede é a obra humana. Essa parede aqui da minha casa aqui é obra humana, é obra que o homem fez. Mas eu não. Eu não nasci pela vontade do homem. É lógico, teve a relação, mas nós nascemos num processo milagroso. Milagroso, que a ciência ela tem lá o parecer dela, mas eu posso dizer para você que nós somos um milagre. Então o Altíssimo ele não habita. Então esse sistema todo aí que pede dízimo, que pede oferta, para ajudar a casa de Deus, para ajudar a pagar programa de televisão, o que é mentira. Esse programa que você está vendo aí agora, esse programa agora que você está vendo, claro, é lógico, é 0800. É 0800, a gente não paga para fazer esse programa. É 0800, é livre. Claro que toda coisa de graça, eles têm lá o controle dele, mas esse programa que eu estou fazendo aqui para você, não paga um tostão. Aliás, na verdade, vocês pagam quando vocês veem o comercial que tem aí nesse programa, que o comercial vai, uma vez o comercial passando, vocês vão lá e vão comprar o produto.
né? Uma vez o comercial passando aí, o maior número de pessoas vendo, o maior número de pessoas, aí sim, isso aí é remunerado. Mas não é comércio. Eu não estou aqui vendendo palavra para vocês. Eu estou informando aos senhores sobre o grande engano, o maior engano para mim, gente, com todo respeito, é o nome de Jesus. É o maior engano da face da terra. Então, não me surpreende dizer que Jesus foi casado e teve filho. Não me surpreende, não vai me surpreender não. Não vai ser nenhuma blasfêmia para mim. Não estou dando o meu parecer, tá, pessoal? Eu estou só falando para você. Então, Jesus foi criado de dentro de Roma. O Império Romano criou esse nome Jesus. Né? Criou Jesus, né? Veio com o nome de Jesus, depois que Lutero brigou lá e passou para Jesus. E aí houve essa dissensão entre a Igreja Católica, criando as igrejas evangélicas, que é a mesma Igreja Católica, né? Igualzinho. Na Igreja Católica tem padre, na igreja Evangélica tem pastor. Na Igreja Católica tem missa, na Igreja Evangélica tem culto. Mas as pessoas não conseguem ver, elas não conseguem enxergar, eu não sei, gente, é complicado. Elas não conseguem enxergar o que é igual. Por exemplo, eu estou aqui, eu não estou falando aqui, tem gente que pensa que eu sou pastor. Parece que eu sou pastor, não parece? Então, mas tem gente que me chama até de pastor. Pô, pastor, você está mandando uma palavra maneira aí. Eu não sou pastor. O que você é? Você é diácono? Você é missionário? Você é reverendo? O que você é? Eu sou um ser humano igual a todos vocês, que leu a Escritura e agora está passando para vocês o conhecimento. De graça, 0800, tudo que o pastor prega na igreja lá, eu vou pregar para vocês aqui. Só que eu vou falar agora com a verdade, você entendendo o fato histórico daquela pregação. Porque tem um fato histórico naquela pregação. Tem uma história que a gente precisa contar. Inclusive, eu quero agradecer, meu filho passou na faculdade de História, ele vai ser historiador, estou muito feliz, né? Passou com louvor e assim, só agradecimento. Uma filha se formando em fisioterapeuta, a outra filha se formando em veterinária, vai começar agora na Federal, já passou, né? Ela estava fazendo zootecnia, mas não era a área que ela queria veterinária, ela conseguiu para a área de veterinária. Nesse mundo aí, nesse mundão aí. Então, só mudando um pouquinho, para dar o abraço aí para eles, né? Que eles merecem, né? Eu sempre mando um alôzinho para eles. Então, a palavra igreja, quer dizer sair para fora. Quer dizer sair, gente, sair para fora. Não tem nada a pessoa ficar dentro. E olha só, gente, é muito importante desconstruir essa ideia. Todos vocês estão indo para a igreja, vocês que são evangélicos, católicos, todos vocês, ou o templo budista, porque tem templo também. É importante dizer que o Altíssimo não habita naquele. Se o Altíssimo não está lá, irmão, é outra pessoa que está lá, é outro ser. Eu não vou falar que é o demônio, é o diabo, porque o que acontece? Tem muitas pessoas que elas se sentem, pô, o que é isso, Denilson? Você está dizendo que o diabo está lá, que o diabo está com o pastor? Gente, é simples isso. Se o Altíssimo está lá, então lá tem outros seres habitando aquele lugar. O Altíssimo está dentro dos senhores, e os evangélicos sabem disso. As pessoas sabem disso, que Deus reside, o que você conhece como Deus, ele reside dentro de você. A obra, você quer fazer a obra, ajude um outro ser humano, ajude o próximo. Fortaleça o próximo, seja solícito ao próximo, dê comida ao próximo, seja amigo do próximo. Você estará amando ao Criador. Você acha que essa guerra aí, você acha que o Putin está sendo amando ao próximo? Claro que não. Tu vê as pessoas desesperadas saindo das suas casas. Ah, porque lá tem isso, tem aquilo outro. Olha, gente, quem vai fazer justiça nessa terra não é o ser humano. Apesar do ser humano usar da força, o próprio Yahushua disse, quem da espada fere, da espada será... Esse recado não foi para o Pedro não, tá, pessoal? Esse recado foi para aqueles que fazem vingança, aqueles que cometem assassinatos, né? Aqueles que matam, aqueles que fazem guerra. Todos esses seres humanos, homens, eles terão o julgamento deles. Terão um grande tribunal. Não é humano, não. Não é um tribunal humano, não. É o tribunal da justiça divina, onde muitas pessoas serão condenadas. Sabe o que é condenada? A inexistência. Eles vão ser jogados num lago, não é inferno, não é inferno. As pessoas, elas
pensam que é inferno. Não é inferno, é o lago de fogo, enxofre. Ou deixarão de existir. Lago de fogo, de enxofre, ou deixarão de existir. Na terra, pessoal, não existe um justo na terra. Todos pecaram. E a única salvação é o nome de Yahushua. E mesmo assim, eles trocaram para o nome de Jesus para que você não conheça a verdade. Então, vamos lá, a leitura desse livro, 25 minutos. Olha aqui, ó. Essa eu baixei na internet, né? Aqui, ó, o papiro P52 da biblioteca de Highlands, o papiro da biblioteca de Highlands, né? Ele é conhecido como Fragmento de São João. É um fragmento de papiro exposto da biblioteca John Highlands, Manchester, no Reino Unido. Provavelmente lá na Inglaterra. Olha o manuscrito aí, ó. Tá vendo aí o manuscrito? É um manuscrito, eu venho trazendo para todos vocês. O texto é João, o 18, 31, 33, 37, 38, que fala mais ou menos. A data é 125 depois de Cristo, né? Cristo, o texto é em grego, a Grécia, como ela dominava a escrita e dominou sobre o país chamado de Israel e sobre o mundo, elas detinham os manuscritos e passaram a decifrar em grego, né? Foi achado no Egito, no Cairo, no Egito, citado C.H. Robert, né? E tem um texto em inglês aqui, em 1935, que ele foi publicado. Fragmento, tipo não acertado. Aí o escrito grego, antigo papiro, contém parte do capítulo 18 do Evangelho segundo São João. Essa letra João, esse nome João, é um nome traduzido, tá, pessoal? O nome é Yohanan, porque é o nome dos hebreus, mas eles mudaram os nomes todinho, botou Evangelho, botou João, para poder confundir a cabeça da pessoa. Estando na frente dos versículos 31 e 33 e o verso 37, tudo para dizer, e eles estão vindo agora com essa informação de que Jesus teve filho, teve uma filha, e essa filha é o santo grau da Igreja Católica com Maria Madalena, tá, pessoal? Há também indícios, né, pessoal, há indícios de que Maria Madalena esteve aqui no Brasil, que uma das filhas de Maria Madalena esteve aqui no Brasil. E a filha de Maria Madalena era a escrava Anastácia. Todos conhecem a história da Anastácia, teve uma novela numa rede de TV aí, que todos viram a Anastácia. E a escrava Isaura também é relacionada como uma das filhas de Maria Madalena, né? Olha só como é que o texto vai embolando junto com a história para confundir a cabeça das pessoas. Alguns historiadores afirmam que o papiro do texto do Evangelho de São João, nesses capítulos 18 e os versículos aí, teria sido escrito no período de 100 a 125 depois de Cristo. Outros argumentam que o estilo da escrita leva a uma data entre os anos 125 a 160 depois de Cristo. Independente dessas diferenças, o manuscrito foi amplamente aceito como o texto mais antigo de um evangelho canônico, tornando assim o primeiro documento que se refere à pessoa de Jesus. De qualquer modo, o papiro que conta parte da história de Jesus de Nazaré remonta a poucos anos após a morte. Então, nesse papiro, eles falam um pouquinho da história de Jesus de Nazaré, que não é o nosso Salvador. O nosso Salvador se chama Yahushua, o filho de Iosef e Miriam, ou Marione, que nasceu numa caverna e posteriormente ficou na manjedoura. O nome dele, a história dele foi plagiada, foi roubada, foi assaltada por esse império romano que botou o nome do Deus dele, do mitraísmo, e comportou todas as religiões nesse sistema que eles chamam sistema protestante ou evangélico, né? Essa data festiva que aí leva todo mundo, remonta todo mundo a esse lado que nós fomos catequizados, ou seja, fomos doutrinados que essas religiões são as religiões certas. Não existe religião para o Criador, gente. O Criador, quando fez o homem, eu sempre falo para vocês, ele não fez, você é evangélico, você é católico, Não, ele não fez. Ele fez Adão, você vai criar as igrejas, porque nas igrejas que vai levar as pessoas à salvação.
Não, ele não fez isso. Ele não fez isso, pessoal. Ele criou seres humanos. Ele criou Adão e ele disse: povoai e enchei a terra. E hoje, depois de ter jogado o dilúvio aqui, porque não existiu só o dilúvio de água, existiu o dilúvio de vento, não existiu só um dilúvio, tá, gente? E o dilúvio, pessoal, olha só, paz meus senhores, ele destruiu praticamente toda a humanidade. Né? Destruiu praticamente toda a humanidade. E há pessoas com controvérsia dizendo que não houve dilúvio, né? Tem muita gente falando que não houve dilúvio. Então, a história da Bíblia está sendo revelada nesses últimos tempos. Está todo mundo conhecendo a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, na minha concepção, eu vou falar a minha concepção, Jesus teve filho? Na minha concepção, eu vou falar hoje às 19 horas com todos vocês. Eu quero que vocês acompanhem, né? Você que quer saber o meu parecer, eu vou falar hoje às 19 horas. Na nossa live vai ser uma super live. Nós estaremos aí com muitas pessoas no chat e nós vamos debater sobre o filho ou a filha de Jesus. Jesus foi casado? Jesus teve família? Teve filho? O que vocês acham? Vocês acham que isso é verdadeiro? Vocês acham que isso é assertivo? Vocês acham que esse descoberto manuscrito está dizendo isso? O que vocês acham nesse sistema? Então nós vamos passar para todos vocês. Já passamos aí o papiro, né? Dizendo nesse papiro onde provavelmente diz que Jesus teve uma esposa, e nós falamos para você, o nome do nosso Salvador não é Jesus, tá, pessoal? Jesus é uma invenção da Igreja de Roma. Jesus é uma invenção desse sistema evangélico, católico, esse sistema religioso do mundo criou esse nome Jesus para que ele ficasse na sua cabeça. E vocês tenham um ótimo dia. Não se esqueça, hoje às 19 horas nós estaremos com a nossa live. Eu estarei falando de novo, voltando de novo no assunto. E eu quero ouvir eu quero ver você falando para mim: Denilson, eu acredito que Jesus teve filho. Denilson, eu acredito que Jesus não teve filho. Eu acredito que o Salvador ele não casou. Outros que casou. Se você acredita nisso, se você acredita que Jesus teve um caso com Maria Madalena e teve filho, então você vai me falar ao vivo hoje às 19 horas, tá bom? Que você tenha um ótimo dia e que Yahushua esteja no coração de todos vocês, porque com o nome de Yahushua não tem brincadeira, não tem nem história com o nome de Yahushua. Só para vocês terem uma noção, tá bom? Um forte abraço. Tchau, pessoal.